Nesse episódio do Santa Cruz Pod, nós vamos entrevistar, corta para ela, Matheus, é a Cristiane Basto dos Santos Barbosa. Ela é moradora do Guandu Velho, ela é casada, é mãe de um filho, psicopedagoga. Exato. E vai contar a sua história aqui no Santa Cruz Pod. Matheus Dantas, é com você, garoto. Então, Cristiane, fica tranquila, essa entrevista, essa bancada não foi feita para pessoas assim famosas, foi feita para a nossa gente, a nossa região, foi feita para Santa Cruz. Então, fique tranquila, tá bom? Pra gente falar primeiramente da sua história, por que você escolheu essa missão, eu não falo só profissão, eu falo missão, de psicopedagoga aqui em Santa Cruz. Como é que começou tudo isso? Primeiramente, você veio para Santa Cruz, você já é daqui, como é que... Pode contar pra gente, seja bem-vinda, tá? Bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui nesse podcast, convidada pelo Claudinho. Eu quero falar um pouco sobre a minha vida para cá, para Santa Cruz, foi aos 9 anos de idade. Minha mãe veio para cá com 4 filhos, hoje só são 3 irmãos, já perdi a minha mãe. E ao longo do processo, isso aqui era muito distante de tudo. E tudo que eu precisava fazer era longe daqui de Santa Cruz. Era sempre lá para o centro. Veio a questão da adolescência, a questão de escola. Na época não tinha escola aqui, era a Escola Liberdade. Tinha a questão da aprovação automática. Eu tive que ir embora lá para Coelho Neto. Sim. Então foi lá que eu tive acesso a outros lugares, a outras pessoas, ao estudo propriamente dito. E voltando para Santa Cruz, eu casei. Casei e aqui eu continuei a minha vida. E assim, é um total de 40 anos aqui, mas teve uma quebra. Então, eu posso falar que eu estou aqui já há mais de 25, 26 anos aqui direto. E eu me formei, fiz faculdade, fiz o concurso público na prefeitura, eu passei. E hoje eu trabalho na rede, sou da ESME. Trabalho na creche municipal Sempre Vida Vale do Sol. Lá eu sou professora de educação infantil. E com o passar dos anos, vendo a dificuldade das crianças em relação à aprendizagem, e hoje vem crescendo muito essa questão de criança com dificuldade, neurodivergente, senti no coração o desejo de fazer o curso de psicopedagogia. E hoje eu sou uma psicopedagoga também e tenho especialização em educação especial com ênfase em música. E passado alguns anos, já tem 2, 3 anos que eu sou formada, veio outro incômodo, que era atender as crianças. E onde que eu vou atender essas crianças? Porque eu não tinha um lugar, financeiramente falando, né? Não tinha como eu alugar um espaço. E eu sou cristã, e junto com uma amiga, mais outra amiga, a gente conseguiu um espaço dentro do nosso local lá de igreja, mas não tem nada a ver com a igreja em si. É mais um espaço para a gente poder estar ajudando a família. E eu comecei a fazer atendimento psicopedagógico com essas crianças, porque, como eu já trabalho há 14 anos na rede, eu entendo que muitas famílias precisam desse acompanhamento, porém, acompanhamento que é caro. O atendimento ele é muito caro, se vier aqui para fora, para o centro de Santa Cruz. Então, nós resolvemos fazer esse atendimento com um valor mais acessível para poder ajudar a população que a gente já conhece desde pequenininho e percebe a dificuldade de aprendizagem das crianças. Onde fica esse local? Lá perto da sua casa? Esse local, ele fica no Conjunto Guandu 1, na Rua 14, lote 2, casa 2. É na PIB G1. Sim. Eu separei aqui algumas perguntas, Cris. Quais são as maiores dificuldades que você vê nas crianças hoje? Então, as maiores dificuldades realmente é a questão da aprendizagem, né? Como eu trabalho com a educação infantil, eles já estão naquele processo que eles não estão em processo de alfabetização ainda. É só depois que eles vão para outro segmento. Mas a gente percebe a questão da aprendizagem da criança. Hoje tem muita criança com questões de autismo, TDAH, TOD, e a família não sabe lidar com isso. Então, o profissional ele acaba buscando, através de curso, de formação continuada, para poder saber também entender e lidar com essas crianças.
O que mais tem preocupado você como psicopedagoga aqui na região? O que mais me preocupa aqui como psicopedagoga são as oportunidades, o acesso que essas crianças precisam, é o atendimento também na escola que essas crianças precisam, que nem sempre ele é um atendimento assim de qualidade. A gente precisa de suporte para as mães que são mães atípicas, porque elas precisam também desse suporte aqui na região, um centro, alguma coisa, para que elas se sintam protegidas e abraçadas, porque é um dia de cada vez. Sim, eu sou de uma outra época, né? Então acompanhei assim, várias gerações e de uns 40 anos para cá, você não acha que aumentou essa incidência ou é impressão minha assim? Aumentou bastante, talvez seja porque antes nós não tínhamos o conhecimento, nós não tínhamos um instrumento de avaliação, nós não tínhamos psicólogos para poder fazer as investigações para aquela criança. Uhum. Então, aquelas crianças, elas eram chamadas de débil mentais, elas tinham outro estigma. Sim, e hoje sim. em dia, a nomenclatura ela vem mudando e de forma correta. Por quê? Porque você passa a ter o conhecimento. Então, assim, hoje a gente consegue fazer uma avaliação, uma investigação para poder encontrar uma aprendizagem adequada para aquela criança. Então, naquela época, a gente não tinha o conhecimento. Hoje, além de você ter o conhecimento técnico de estudo, nós temos também aí as redes sociais que têm trabalhado muito nessa questão. Sim, e com esse grande crescimento aí de filhos de pais separados, né? Isso aí influiu nesse crescimento? O papel dos pais no aprendizado dos filhos não é importante? E juntos, né? Sim, influencia bastante, porque a criança, quando ela está em processo de aprendizagem, que ela vem de uma família que não está estruturalmente ali certinha, então traz influência para aquela criança nas questões emocionais, na própria dificuldade da aprendizagem, que às vezes a criança não sabe estar lidando. E a separação, ela implica muito nessa questão e atrapalha até no rendimento escolar da criança. Por isso que é importante que os pais entendam que quando eles separam, existe uma criança e ela precisa desse suporte, tanto do pai quanto da mãe. Sim. Dá para mudar a realidade de uma criança só dentro da escola? Eu acredito que só dentro da escola não, porque a gente precisa de uma parceria. É escola, família, inclusive a comunidade. O que uma família simples pode fazer na prática para ajudar um filho? Então, é ser participativa. A família ela precisa ser participativa, porque quando a família ela é participativa, o desenvolvimento da criança ele flui com naturalidade. Sim, e você acha que essa tecnologia aqui, ó, o que você acha disso? O celular, ele é preocupante. Não deveria ser dosado? Deveria ser dosado. Não tem limite, né? Não tem limite, porque o que acontece? Eu posso falar que esse ano nós fizemos uma diagnose, né, que quando a criança é matriculada, é feita uma diagnose. E eu reparei que várias perguntas eram sobre a questão do uso do celular das crianças. E o que me impressionou é que, como eu trabalho com crianças de 2 e 3 anos, foi que essas crianças elas têm acesso ao celular. E mesmo vindo com uma recomendação da OMS, estipulando as idades, algumas mães não tinham esse conhecimento e foi falado que a criança fica o dia inteiro. É preciso dosar. Por quê? O tempo de tela, ele também pode atrapalhar na aprendizagem da criança. E se a mãe deixa a criança nesse tempo de tela de uma forma totalmente desproporcional, a criança lá na frente, ela não vai ter o desenvolvimento esperado, porque a educação infantil, ela é a base, ela é o alicerce para que aquela criança venha ter uma aprendizagem bom nos outros segmentos até a faculdade. Essa palavra tangível tá sendo deixada de lado para as crianças, né? De mostrar alguma coisa tangível, fica só no celular, só no digital, né? Isso. Sim, sim. Eu queria perguntar uma coisa para você. Você falou aí, tem 3 anos que você está
como nessa atividade, é isso? De pedagoga? Como psicopedagoga? Psicopedagoga? Eu me formei já tem 3, indo para 4 anos, mas o projeto, ele deu início esse ano, agora em março. E por que você escolheu isso? Então, justamente por conta da minha inquietação, de eu perceber que criança estava tendo essa dificuldade de aprender por várias questões. Foi alguém na família? Ninguém da minha família é da área da educação. Só não, eu. Você percebeu isso na criança da família? É isso não, que eu percebi da criança no meu próprio trabalho, na escola. Ah, entendi. Então, aí foi assim, aí que você se interessou? Foi ali que eu me interessei. E antes de fazer a psicopedagogia, eu fiz educação especial, porque eu queria entender como que funcionava a criança, o cérebro da criança. Só que eu não ia poder clinicar só com essa pós-graduação. E aí eu resolvi fazer a psicopedagogia clínica institucional, porque eu tenho a possibilidade de dar atendimento para elas. E o que você sente no coração com essa sua contribuição para o desenvolvimento dessas crianças que já tem um tempo, né? De lá para cá. Assim, eu fico com o meu coração muito feliz, porque eu tenho uma criança, o nome dela é Manu, né? Vou falar o nomezinho dela aqui. Ela está com 12 anos e ela tem DI, que é deficiência intelectual. E a Manu, eu acompanhei a gravidez dela. Então, como eu trabalho também no Guandu, eu conheço a vida de muita criança ali dentro. Eu vejo elas nascerem, crescerem e evoluírem. Então, foi a partir dela que veio essa minha vontade de poder contribuir e ajudar na alfabetização, na leitura, no desenvolvimento, porque está sendo muito gratificante. Eu já ia perguntar isso para você, qual é a característica da deficiência intelectual, qual é a dificuldade que ela tem, de assimilar conteúdo, é isso? Sim, é dificuldade de cognição, de assimilar conteúdo, escrita, leitura, matemática. Então, o psicopedagogo, ele, através do instrumento de avaliação, ele parte para a intervenção. Então, ele tem o apoio da escola, o apoio da família, para poder ver o que aquela criança necessita para você estar fazendo um trabalho com ela. E com a Manu, já vem fazendo esse trabalho e está sendo assim, ela já está começando a ler as palavrinhas e é muito gratificante. Ela mora mora perto da minha casa. Eu perguntei isso porque você acaba vivenciando, vendo Sim, o cotidiano, né? Exato. Cotidiano, você acompanha, né? E como eu acompanho as crianças que elas já estudaram comigo e moram ali, e eu sei também a necessidade e as condições da família que precisa de atendimento, e como eu falei inicialmente lá na frente, lá atrás, eles não têm condição. E a gente entra com valor você mencionou acessível. No início, foi. Isso. Um pequeno hábito que pode transformar o aprendizado de uma criança. Qual seria? Então, o que pode... Eu sempre vou colocar que o pequeno hábito que pode transformar a aprendizagem da criança é sempre a família estar junto com ela. Porque a família ela é tudo. A família é essencial. Quando uma família está bem, reflete na criança. Porque nós somos espelho dela. Inclusive dentro do próprio local de trabalho. Se o local de trabalho é um local harmonioso, vai refletir na vida da criança. Ainda dá tempo de reverter dificuldades de aprendizado? Sempre. Por isso que eu estou aí para ajudar nesse processo. A gente sempre tem que acreditar na possibilidade e no potencial da criança e entender que cada criança é única. Uma criança sem apoio hoje é um adulto limitado amanhã? Sim. Uma criança sem apoio hoje, ela é um adulto, além de ser um adulto limitado, também pode ser um adulto que não vai desenvolver. E a gente traz aqui o entrevistado para contar a sua história, mas nós temos uma coisa em comum, independentemente da sua área de atuação, da onde você mora aqui em Santa Cruz, em cada cantinho do nosso bairro, seja no Guandu Velho, seja lá no São Fernando, pode ser nos Jesuítas, no Morro do Chá, em Urucânia, na Areia Branca, no Cesarão, nas comunidades ali da Avenida Antares, né? Cada cantinho de Santa Cruz, onde quer que a pessoa more, que vier até aqui, a gente tem que falar de região, né? Sim, com certeza. Porque a gente sofre diretamente o impacto dessa falta de estrutura que tem Santa Cruz. Isso impacta diretamente também no seu trabalho, de qualquer que seja a área de atuação, qualquer que seja a profissão. A gente se conheceu através do Instagram, que você demonstrou uma inquietação, uma profunda preocupação com o nosso bairro,
né? Então, o que a gente presencia aqui é isso. É um povo que foi acostumado com o passar dessas décadas a ser um povo desunido. Eu acho que não foi exatamente por culpa do povo, foi por culpa de pessoas que se diziam, e até hoje também se dizem, representantes dessas localidades. Cada localidade tem representante. Eles são responsáveis também por essa degradação, tá? A gente precisa construir através do Santa Cruz Pode, mas não sou só eu, não é só a Cris, somos todos nós juntos que vamos sair desse buraco. A expressão é essa, né? O que você acha? Você tem falado muito na internet, né? Eu queria que você falasse aqui um pouco. Eu estou falando sobre a importância do deputado federal, é porque nós não temos deputado federal desde a última Constituição, quase 40 anos atrás. Isso é muito sério, Cris. Muito. Por quê? Porque essa desestruturação, essa falta de prioridade, essa falta de união fez com que isso acontecesse. Eu conheço gente que trabalha na administração pública, que mora em Santa Cruz e trabalha 10, 20 anos apoiando o sistema que enfraquece Santa Cruz. É por isso que esse podcast foi criado, para a gente chegar direto à população. Nós temos esse canal de falar diretamente com o morador refletir. Tem muita gente que pensa como você, mas não tinha com quem interagir, com quem falar. Isso é importante. O que você acha dessa... Será que esse canal de Santa Cruz pode ser realmente um ponto de partida para que nós possamos construir uma Santa Cruz mais digna? O que você acha? Sim. Eu acho porque hoje em dia tudo é rede social. Então, a rede social, ela que está praticamente dominando o mundo. Então, quando você tem um canal dentro do seu território, a possibilidade de avançar, de trazer pessoas para um debate, para um diálogo, é muito importante. E Santa Cruz, eu costumo dizer que hoje Santa Cruz está no mapa. Como a gente tem falado, há 40 anos atrás, essa reta do João 23 era mato. Sim. Não tinha muita coisa, então eu acompanhei muito de perto isso. E hoje você vê que a gente tem uma escola, tem uma empresa de porte aqui, né, que é a Térnio, a própria escola. Futuramente agora um shopping que vai ser construído. Tem a questão da nossa mobilidade aqui em Santa Cruz. E a gente precisa de uma representatividade aqui pra gente. Porque o nosso bairro, ele é um bairro potente. Como eu falei lá, né, nos comentários lá do Instagram. Então, a gente precisa ter alguém que nos represente e que nos olhe com o olhar de um bairro que tem condições de prosperar, como ele vem prosperando. Sim, as pessoas com essa degradação, elas ficam fugindo de Santa Cruz, do centro, né? A pessoa, não vou de Santa Cruz não tem como chegar lá. Então isso impactou no fechamento de lojas, né? Pessoas desempregadas. Por quê? O número de lojas que fecharam em Santa Cruz, eu acompanhei de perto, que eu fui um publicitário de rua, de carro de som, e acompanhei isso de perto desde 96, e eu vi essa degradação, né? Abre loja, fecha loja, abre loja, fecha loja. Cadê o desenvolvimento? Cadê o poder público para dar esse suporte para que a economia local crescesse, né? Por exemplo, você que mora no Guandu Velho, você só tem uma opção para chegar no centro de Santa Cruz. Só uma. Essa ponte do Rio Itá, aqui no Eucalipau, nós temos ali uma opção de uma via alternativa. Olha como que ia melhorar só a João 23, uma simples via alternativa que saía no fomento, né? Ia melhorar muito essa mobilidade só de quem mora na reta. Fora outros pontos, final da Rua General Olímpio. Final da Rua General Olímpio, lá na Jaqueira, acaba lá na linha do trem, as pessoas passam por baixo da linha do trem, a pé, de moto. Já era para ter um viaduto há muito tempo. Ele existe no pedaço de papel. E agora tem pessoas aqui em Santa Cruz falando de viaduto e as pessoas não sabem que essas pessoas que estão na internet falando de viaduto, eles vão trazer um nome aqui de 2 deputados que não são daqui.
Elas estão usando o gancho, usando uma coisa que a gente precisa apenas para impactar politicamente para o grupo que ele defende. Sim. Então é isso. O Santa Cruz Pod está a serviço do bairro para que nós, Santa Cruzenses, possamos decidir antes das eleições. Não é deixar para o dia da eleição, não. Decidir antes das eleições o novo caminho para Santa Cruz. O que você acha sobre isso? Eu concordo. Nós precisamos, como está falando assim, de mobilidade, citou lá o Guandu, nós temos a reta do Guandu, temos um caminho que ele vai dar na Rio Santos, mas é um caminho que ele realmente está abandonado. Sei onde é. Você fez até um vídeo um dia desse aí. Ele está totalmente abandonado. Você falou do lixo, o pessoal da Colômbia. Lixo, a gente está tendo uma questão muito complicada ali. Então, assim, a gente tem que ter esse representante antes das eleições. Agora, eu não sei se ainda dá tempo, né? A gente ainda não encontrou. Ainda não encontrou porque... A gente tem que encontrar. Se não for para... Assim, a gente quer para agora. Mas se a gente não encontrar para agora, já tem que ter alguém para a gente já começar a fazer a visibilidade dele. Mas eu digo que a gente precisa para ontem de um deputado federal. Nós precisamos ele ou ela. Mas que olhe para Santa Cruz, que sejam preferencialmente daqui e que traga os recursos federais para a gente começar um novo caminho. Para começar, a gente precisa aproveitar, quer dizer, esse momento crucial de 2026 para trilhar um caminho de desenvolvimento, de dignidade, que a gente mora aqui, né? Você mora no Guandu, eu moro em Santa Cruz, a gente mora aqui em Santa Cruz. Então a gente precisa ver isso, né? A gente precisa Ainda não apareceram os nomes, tá? Ainda não apareceram, mas nas próximas semanas eu creio que alguns pré-candidatos da região, a federal, serão apresentados aqui no Santa Cruz Pod para ele ou ela falar o que a gente precisa ouvir, mas mais do que isso, o que a gente tem que agir. Como eu falei, Santa Cruzense precisa decidir isso antes das eleições. Não ficar esperando o que vai acontecer lá entre agosto, dia 15 de agosto ao dia 3 de outubro, não. Sim. Né? Nós temos que antecipar. Entendeu? E quando começar a surgir esses nomes, nós precisamos estar juntos. Isso. E conversar com a sociedade santacruzense. Para ela poder entender, porque assim... Santa Cruz precisa se envolver com política. Há muito tempo atrás, eu não queria me envolver, porque hoje eu entendo que tudo é política. E você precisa dentro de política. casa, dentro de casa é política. A política está dentro de casa. E dentro de casa é bem complicado. Não é assim? Então, o fato de você estar conversando sobre política é essencial para a sua vida, para a população, para o seu entorno, para a sociedade como um todo. E Santa Cruz precisa, porque Santa Cruz ela está no mapa. Ela já esteve fora, mas ela está no mapa. É o nosso bairro imperial. Você é de Santa Cruz, eu sou de Santa Cruz. Agora eu pergunto, a gente está vivendo ou só sobrevivendo aqui? Sobrevivendo. Por enquanto, né? Por enquanto. Até a gente encontrar alguém para nos representar. Lá em Brasília. Se a gente não tivesse força, tudo bem. Mas a gente tem essa força que é utilizada com a ajuda de moradores daqui, né, a fortalecer um sistema que só se beneficia. E eu digo mais para você, todos esses nomes que estão sendo apresentados aqui, tá? Pessoas conhecidas, o cara é secretário disso, é secretário daquilo, licenciado, vem aqui, são idolatrados por pessoas daqui que têm cargos também. Nós temos que passar para essa população santacruzense que eles só querem o voto, eles não querem mais nada. Vai fazer uma coisinha pontual, vai fazer outra coisinha pontual. A gente quer que Santa Cruz seja beneficiada no macro, não no micro, né? Sim, sim. E, assim, uns anos atrás, tive um colega meu, Leandro Melo, ele tentou também, morador daqui, conseguir. Sim. A maior dificuldade é você convencer a população
de que nós precisamos de um representante nosso. Isso. E eu não sei por que essa dificuldade. Isso é no bairro todo, tá? É no bairro todo. É. Sabe das necessidades. Hoje em dia, como eu falei, nós temos a rede social. Hoje em dia você pesquisa, você entende o que é, quem faz o quê. E você tem dificuldade de trazer alguém nosso para cá e que nós abracemos essa pessoa para nos representar lá em Brasília. E a gente que mora aqui, o tempo está passando, mas parece que falta muito, mas não, falta pouco. A gente tem que arregaçar essas mangas, fazer, principalmente, Cris, com que esse conteúdo que você está falando, que o professor Júlio acabou de falar, que o professor Biri, tantas pessoas que já passaram e vão passar por aqui, os conteúdos sejam compartilhados, que cada um possa, que cada morador de Santa Cruz possa ser alcançado com essa libertação, com essa maneira que nós podemos sim, a partir já a partir de agora, começar uma nova Santa Cruz. Então, essa maneira de comunicar que é a internet, a gente precisa regionalmente alcançar os moradores da região. Não vai ser uma tarefa fácil, né? Somos cerca de 250 mil e cerca de entre 160 e 170 mil eleitores, porque já teve muita gente que está vindo morar em Santa Cruz, né? Se está vindo escolhendo Santa Cruz, apesar de tudo que a gente vive no Rio de Janeiro, Santa Cruz ainda é muito melhor que muitas regiões da cidade do Rio de Janeiro. Em muitos pontos de Santa Cruz, a família pode sair no portão, pode dar aquela caminhada, né, de não ser surpreendido ou surpreendida. Eu sei que temos nossos problemas, nós almejamos que isso seja diminuído, acabado seria muita coisa, mas que seja diminuído, mas é um lugar muito bom de se viver, né? Não é porque nós moramos aqui, isso é um fato. Se você andar ali na Zona Norte, você vê todos os condomínios, apartamentos cheios de grades. Sim. Todos eles têm grades, né? A pessoa não pode ficar no portão. Santa Cruz ainda é um lugar bom de se viver. O que está faltando é essa população acordar, né? Sim, você acha que eles vão acordar? Era só falta de informação? Será que é isso? Então, falta de estímulo, de incentivo? Eu acredito que existe essa possibilidade, porque hoje Santa Cruz tem mostrado um pouco disso. Ainda tem pessoas inertes ainda, mas tem muita gente aí progredindo, melhorando. Tem gente que não acredita. Tem gente que não... Isso daí sempre vai acontecer. Tem gente que não acredita. Tem gente... Mas aí quando a gente olha... É o tal do paradigma que eu falo. Exato. Mas foi criado esse paradigma. 40 anos atrás, a gente vem pra cá, olha quanta coisa cresceu em Santa Cruz. Coisa que antes a gente achava que era inimaginável e hoje nós temos em Santa Cruz. Então, assim, a cultura, eu acho que a cultura em Santa Cruz, ela precisa muito. Lazer, não temos lazer. Nós temos a lona cultural, sim, que agora... Mas ela é usada, assim... olha só quantas lonas precisa em Santa Cruz. Exatamente. A prefeitura vem aqui e mostra para Santa Cruz que Santa Cruz tem uma lona cultural, como se Santa Cruz morasse só 5 mil pessoas. 5 mil pessoas. E ela tá lá escondidinha. Olha quantas lonas precisa Santa Cruz. Mas precisa de dinheiro. Esse dinheiro eles não querem gastar aqui. Essa que é né? a questão. As prioridades aí do Rio de Janeiro, da cidade, né? Nunca a lona cultural é muito boa. Eu fui em vários, já participei em eventos ali. Mas você imagina se ela estivesse aqui no centro de Santa Cruz. Quantos locais? Uma lona na Reta da Base, uma na Urucânia, uma no Cesarão, uma na Areia Branca, uma lá no Antares. Mas eu não sei se você conhece a Ser Cidadão. Conheço a Ser Cidadão. Ela também faz um trabalho muito importante aqui no território. Mas em relação à proporcionalidade da população, ainda são poucas ações, são poucas estruturas. Sim. São poucos. Eu conheço. Eu vivenciei isso tudo, como carro de som, como na época do carro de som. Eu fortaleci até quem não queria me fortalecer, né? Eu sempre fortaleci, porque eu sempre pensei no coletivo. Porque você é um Santa Cruz raiz. Eu sempre pensei nisso, no Santa coletivo. Cruz para todos. Isso. Olha,
Eu gostei muito de falar com você. Não conhecia você. Assim, o Santa Cruz pode estar servindo também para que eu conheça pessoas que amam o bairro. Estou muito assim... muito gratificante, sabe? Conseguir tirar esse projeto do papel, tá? As pessoas me conhecem como Claudinho do Som, que eu não sou mais o Claudinho do Som, mas ficou o nome, né? Ficou como uma pessoa conhecida, e está sendo muito gratificante trabalhar como publicitário, que eu sou formado há menos de um ano, né, como publicitário, e eu me intitulo como publicitário regional, porque eu cresci aqui e acompanhei de perto, eu vivenciei esse crescimento populacional. Não cresceu em proporção à população. O mínimo que a gente precisava era se locomover em Santa Cruz, né, que está difícil. Mas esse podcast é para isso. Eu quero agradecer a você muitíssimo. Se você quiser olhar para sua câmera, mandar um recado para a sua área, né? Você como psicopedagoga, ou mandar um recado para as pessoas que estão desacreditadas que a gente pode mudar, você pode falar o que seu coração mandar, tá bom? Aquela câmera ali. Então tá. Eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui com o Claudinho. Eu fui pega de surpresa, mas é sempre muito bom a gente ter um espaço que a gente possa falar e ser vista. Agradeço quem tem confiado nas minhas crianças na área da psicopedagogia. Quero que a população acredite que é possível, sim, porque são muitos anos de morando em Santa Cruz e vendo Santa Cruz, sim, avançar, a passos lentos, mas avançando, e nós precisamos contar com a colaboração de toda a sociedade santacruzense. E vamos juntos buscar esse deputado para que possa nos representar lá em Brasília. Obrigado, Cris. Obrigada a oportunidade. Eu agradeço e eu almejo que um futuro bem próximo você esteja aqui para a gente celebrar isso, essa vitória de Santa Cruz, tá bom? Estaremos. E eu agradeço a você que está assistindo Santa Cruz Pode, como eu falei com a Cris, é importantíssimo que você compartilhe os conteúdos, porque a gente é preciso alcançar os santacruzenses. Muita gente desacreditada que Santa Cruz não vai dar certo, Santa Cruz não tem jeito. A gente pode se unir e construir uma nova Santa Cruz. E até o próximo episódio. Obrigado. Obrigada. Valeu.